Eu sei que muitos de vocês, quando veem alguns vídeos, querem ver para crer. É aquela questão, igual o São Tomé, né? Eu preciso acreditar, eu preciso realmente entender que esse mercado funciona. E é isso que nós vamos mostrar no vídeo de hoje. Fala Big Players, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. É isso mesmo, galera, um vídeo que deu bastante trabalho para fazer e baseado muito no que a galera fala, né? Eu sempre leio num comentário ou outro: você está fazendo no replay, quero ver isso no mercado ao vivo. Você está pesquisando isso aí depois que o mercado já passou. Então, faço isso porque dá muito trabalho. Vocês vão ver o trabalho que deu para fazer esse vídeo. Mas o que nós vamos apresentar hoje aqui são as análises que foram apresentadas dentro da sala ao vivo do dia de hoje, dia 17 de abril de 2025, tá? Então, se vocês quiserem depois olhar no gráfico de vocês para comprovarem melhor essas análises e verem que realmente aonde o preço chegou, vai ser o que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, eu quero mostrar antes de acontecer e no final eu vou mostrar o que aconteceu para ver, para vocês terem a certeza que a análise vale ouro, galera. Vale e vale ouro. E é exatamente isso que a gente mostra dentro da nossa sala ao vivo e o que a gente ensina a fazer na mentoria Gurgel Trader, que todos os meses nós abrimos uma nova turma, tá? Vou deixar todos esses links aqui abaixo no primeiro comentário. Beleza, galera? Se você gostou, já sapeca aí aquele dedo no like e não esqueça também que nós temos um parceiro aqui que é a Genial Investimentos. Então, se você está buscando uma corretora ou buscando aí também um assessor de investimentos que vai te ajudar com toda certeza aí na sua caminhada, aponte aí a câmera para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, rapaziada. Você será atendido por um assessor de investimentos da Genial, mesmo que você já tenha conta na Genial, tá? Às vezes o seu assessor pode não dar a mesma assessoria tão boa quanto os nossos parceiros fazem isso. Perfeito, galera? Combinado? Dado like, falado com o nosso assessor, então bora pro vídeo. Bom, pessoal, então assim, isso aqui foi o início da nossa análise. Eu estou fazendo uma narração, prefiro narrar um pouco o vídeo do que a gente deixar o áudio original, que acaba com muito ruído e tal, mas vai ter um momento que eu vou deixar o áudio original, principalmente na hora que eu cravo para a galera que a tendência dele buscar o alvo final, né? Desde o início a gente projetou que está naquela onda C ali. Vocês vão perceber que tem três linhas, uma que leva a primeira pernada, onde está identificado aqui um ponto A, tá? E depois eu já estou passando o mouse, agora eu coloquei ele lá no ponto C, tá vendo? Ou seja, ele fez um B lá embaixo e depois ele parou lá no ponto C. Então isso foi uma projeção de Fibonacci baseado no quê? Baseado numa onda ABC, aonde normalmente o mercado ele projeta exatamente a mesma onda A, né? Então ele faz exatamente a mesma amplitude da onda A para a onda C. Então isso é uma técnica, uma das que a gente utiliza, né, para identificar alvos e identificar o movimento, beleza? Só que acontece, né, porque o mercado não anda em linha reta, beleza? Como o mercado não anda em linha reta, ele tem algumas regiões que ele pode bater, ele pode fazer retrações. É o que nesse momento eu estou falando no vídeo. Repare que eu estou passando o mouse ali na região de 61,8, né? Que é uma região onde o preço pode ter dificuldades para passar e fazer, quem sabe, uma retração. Além dela, tem a de 50%. Que se vocês perceberem, o 50% está pegando ali no que foi o último topo da grande perna, que é também uma região que pode dar problema. Nesse momento aí, né, quem compra, né, dá para você comprar lá desde o fundo, tá? Então, é o que eu estou mostrando ali, que a compra foi realizada no fundo, a partir do momento que ele faz a onda B. Por quê? Porque ali tinha um 38,2, né? Então, é lógico que a gente não consegue comprar, às vezes, no olho do mosquito, quando é uma retração dessa pequena, mas eu uso a nossa média, a média do método Megapontos, que é essa médiazinha amarela, que é, se ele foi abaixo da média, chegando numa região dessa retração, voltou para cima, eu estou comprado. Tá? Essa média azul que está aparecendo aí, ela não faz parte do método Megapontos. É uma média que a gente configura ela diariamente, que é uma média que eu uso como frequência do mercado. Eu pego o indicador nativo do Profit, né, chamada VWMA, e jogo o valor da frequência do mercado que eu tenho como medir. Eu meço essa frequência e jogo nela. E ela também está numa região difícil, né, porque essa média é difícil de romper. É uma média muito poderosa, beleza? E aí o que acontece? Nesse momento eu estou falando dos perigos que pode acontecer aí, que é para o pessoal se preparar para, quem sabe, uma possível parcial, porque realmente a região é perigosa.
Então faça uma parcial aí e tal, porque tá perigoso, esse topo aí pode ser complicado do mercado passar. E daqui a pouquinho eu vou dar uma aceleradinha no vídeo, tá? Para que vocês não fiquem esperando demais. Depois eu volto com ele numa velocidade normal, no momento que ele começou a voltar realmente, do jeito que a gente imaginava, né? Não foi em linha reta, tá? E aí a gente começa a perceber, quem sabe, uma formação de uma possível bandeira, tá? Por quê? Porque vocês vão perceber que o nosso método megapontos começa a plotar uma região, né, de Fibonacci para baixo, que se ele rompesse esse fundo aí onde está essa letrinha B, ele poderia desconfigurar totalmente essa nossa projeção, né? Porque a projeção está pegando de 130,997 para baixo, tá? E para cima, né? Então, se ele romper ali, ele desconfigura a minha projeção, né? Então, vamos lá ver o que vai acontecer. Vou dar uma aceleradinha nesse vídeo aí, para que vocês não fiquem esperando o gráfico parado há muito tempo, mas não percam totalmente o contexto do que foi que aconteceu durante toda essa minha explicação aí dentro da nossa sala ao vivo de hoje, dia 17/4. E depois, se você quiser, você pode dar uma olhada no seu gráfico e ver como é que esses alvos bateram. Vamos acelerar aqui. Acelerar um pouquinho mais. Está aí dentro da explicação. Então vamos ver se o mercado chegou lá na região de topo, né? Ó, começa a retornar. E ele vai começando a retornar. E o que ele não pode perder é a região lá do 130,997 para não desconfigurar completamente, né, essa marcação de Fibo que a gente fez. E aí, ó, nesse momento é que me chama a atenção. Se vocês repararem, ó, tem umas linhazinhas querendo se formar. Isso é o nosso MMP Fibonacci, é um indicador do método Megapontos que projeta, né, faz projeções de Fibonacci de alta e queda. Aí, pensando nisso, ó, eu já começo a fazer um desenho explicativo para o pessoal, dizendo, olha, pode, se ele perder esse fundo que está no 130,987, ele pode, né, também, e respeitar essa bandeira, o movimento de alta pode continuar, né, mas ele tem que pegar um fundo lá embaixo para depois romper a bandeira aqui e continuar o processo dele de compra, tá? E continuar a subida do preço, né? Então vamos dar uma olhada o que acontece daí para cima, que aí depois eu falo para eles de outro alvo, já que ele chegou em 50%, a gente pode ter um outro possível alvo no 61,8, e aí eu vou aqui acelerando e parando para vocês entenderem como que pode andar o preço aí. Tá aí, ó, deixando ainda um pouco mais rápido, para vocês verem o que está acontecendo. Nesse momento, você percebe, ó, que a região lá do 130,897, que é aquele fundo lá, ele não foi rompido. Ele está chegando lá e o candle não consegue passar. Então, nesse momento, você começa a ficar, né, ligado. Será que ele está formando aí uma bandeira mesmo? Ou realmente é só um pullback? Né? Ele está respeitando a região de onde nós puxamos a Fibo para começar a ficar esperto. Então a gente começou a falar que, olha, daria para pegar regiões aí, se ele bater aqui no topo da bandeira, de pegar o topo dessa bandeira que está desenhada aí, e quem sabe até mesmo dele voltar ao fundo, que aí configura bastante, né? Que o mercado está andando dentro dessas regiões, mas a partir do momento que ele rompe essa bandeira aí, ele tende a buscar o nosso alvo. Então, nesse momento, a gente está discutindo algumas coisas em relação a isso, né? Em relação ao que o mercado vai fazer dentro dessa região aí, né? Se for uma bandeira de verdade, normalmente a gente costuma ter 3 toques, né? No fundo da bandeira e tal, tem todas umas técnicas e tal para pegar isso, mas às vezes tem bandeiras pequenininhas, né? Que eu costumo fazer também e que se ela respeitar o outro topo, o outro fundo, desculpa, não for não for menor do que o fundo anterior, eu já fico esperto num possível rompimento do topo, tá? Então, se é para ser uma bandeira, tem que ficar batendo topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, para que a coisa realmente aconteça. Então, eu vou deixar vocês aí para vocês verem o que acontece, tá? E daqui a pouco a gente volta, eu vou dar uma acelerada no vídeo até a gente ver o que pode acontecer aí, beleza?
aí nesse momento, eu já estou falando, né, já estou tendo uma tensão aí que o mercado, ele não fez, né, um fundo inferior, ele não foi lá na base da bandeira, né? Ou seja, o rompimento dessa região de topo aí que ele foi, apesar dele ter respeitado e voltado, ele não foi lá no fundo. Então, se ele romper essa região de topo aí, a gente pode ter um prolongamento, né? E o mercado já ir buscar os alvos superiores, tá? Estou apresentando aí uma questão para a galera lá e tal, não sei o que mais. Deixa eu passar essa tela aí, que eles estavam mostrando aqui alguma coisa para eles, né? Então, assim, é ao vivo e a cores aqui, galera. Foi o que a gente estava passando dentro da nossa live, tá? Então, não tem como eu retirar tudo isso aqui. A gente estava conversando umas outras coisas lá também, com relação a um indicador. Então, é por isso que a tela apareceu aí essa... Vamos lá, vamos tirar isso aí, beleza. Olha lá, então ele já está chegando de novo lá no topo, ó. Já vamos ficar mais atento aí. Tem uma região aí também do preço justo, que a gente calcula todos os dias, tá? Todos os dias a gente calcula também o preço justo dentro da nossa sala ao vivo. E vocês veem que nesse topo aí também que ele está defendendo, também tem o preço justo do índice, né? Que é um outro detalhe, ó. Nesse momento vocês podem ver que o Super Scalper começa a dar sinais. Olha o alvo do Super Scalper lá em cima, né? E o Super Scalper começa a dar umas marcações de sinais. Você vai ver que à medida que o mercado dá uma subidinha, o Super Scalper aponta alguma coisinha ali, começa a aparecer alguma coisinha ali também do Super Scalper, dizendo que se romper a região aí, o preço pode seguir, né? Então é aquele ponto que a gente já começa a ficar esperto, e é para isso que servem os nossos indicadores, né? Porque quando você tem contexto de uma operação, é totalmente diferente. Eu não estou operando só o indicador, né? Porque o indicador pode gerar sinais falsos. Mas quando tem contexto, aí, galera, é absurdo o nível de assertividade que fica o nosso indicador, entendeu? Os nossos, né? Aí eu vou ter vários, eu vou ter aí o nosso Super Scalper, eu vou ter aí o nosso Tyrant, eu vou ter aí também o nosso Lobo e assim por diante, né? Então a gente tem muitos indicadores de alvos que nos dão aí projeções muito importantes, mas que quando tem contexto, aí é que a coisa funciona e funciona demais. Ó, vocês vão ver que se ele passar ali um pouquinho que ele passar aí do preço justo, o nosso Super Scalper começa a apontar uma setinha para cima ali, ó, e o alvo já está projetado lá no 131.529, como vocês podem ver. Ó, eu apresentando aí, ó, falando da possibilidade, estou passando o mouse, olha o nosso Super Scalper apontando, ó, o Super Scalper dá uma setinha verde ali para cima, né? Então, assim, a tendência do mercado agora subir e ir buscar aquela região de alvo é muito grande. Porém, todavia, contudo, entretanto, nós temos aí o 61,8, que está aí no 131.435, que pode dar uma seguradinha no preço aí também, né? Então vamos dar uma olhada o que o mercado vai fazer, e daqui a pouco eu já vou colocar para vocês o áudio original. Peço desculpa a vocês que pode ter um pouco mais de ruído e tal, porque eu estou gravando de uma transmissão, tá? E aí eu vou deixar vocês com o alvo original, tá bom? Para vocês verem o que vai acontecer aí. E nós já estamos chegando bem próximo de meio-dia nesse momento, tá? Vocês podem perceber aí, até pelo plot aí dos nossos indicadores embaixo ali, tá ali mostrando o horário, ó, 11h45 por aí. Mas eu vou deixar o vídeo aqui para vocês com o áudio original, mostrando o que a gente queria pegar até lá no final, para você ver como que a gente mostra antes, né? Identificando que realmente isso aqui estava na live, para não ficar, isso é uma gravação, isso aí você não fez isso e tal. Então eu quero mostrar agora para vocês o áudio original, para provar para vocês, né, que é um estudo realmente que nós fizemos, uma operação que nós fizemos e que nós estávamos projetando isso para toda a rapaziada, beleza? Vamos deixar aí que daqui a pouco eu já começo a falar no áudio original, e a gente já deixa vocês com o áudio original que foi gravado na live de hoje, galera. Vamos para cima? Pra vocês verem como é que a coisa funciona, como é que no contexto a gente consegue ter um poder muito maior. Então vamos lá, fiquem então aí com a nossa live e com o áudio original da live que a gente estava apresentando essa nossa operação aí. Vamos que vamos? Valeu, galera, até daqui a pouco. O alvo lá em 61,8, viu, galera? No 131.435. Ele está rompendo essa região aí, ó, e quando ele sai, mesmo que não há os 3 pontos na bandeira, quando ele sai de uma bandeira assim,
costuma ter alvos longos, mas ele pode ter um primeiro aí nessa região de 61,8. Vamos ver se é isso que ele vai configurar aí. O mercado tá meio doidão. Vamos lá. Continua aquele movimento. Vamos ver se ele rompe o topo para ele chegar lá na nossa C. Porque ele descaracteriza momentaneamente, mas ele não chegou a ferir aquele fundo que eu falei com vocês, né? Para ele perder as características de uma ABC. Então, por mais que ele tenha montado aqui, essas marcações de ABC funcionam muito bem. Só que nós temos um ponto aí perigoso, que é esse 61,8 aí. E como é que ele vai chegar? Senão, tem que fazer parcial. Eu digo mais, se ele romper esse 61,8 aí, para ele chegar lá no 161,8, que está no 132.307, não custa não, tá? Doleta também está pegando uma vertente de baixo depois que ela buscou aqui a linha d'água. Se ele romper essa zona aí, tem zonas mais acima aí, lá no 132, até o 132.307. Sendo que o nosso alvo em 100% está no 131.768. Tá indo em linha reta, hein? Depois que ele rompeu a bandeirinha, tá indo em linha reta, buscando o alvo aí do nosso Super Scalper, que é infalível, coisa linda, né? E bate e retorna, né? Eita, bicho nervoso. Mas a frequência tá boa. Eu fiz uma parcialzinha aí no nosso amigo, para não perder o movimento. Uma parcialzinha no nosso alvo de compra aqui do Super Scalper. Que ele já mostrou sinais assim que ele rompeu, né? Ele estava mostrando aqui, ó, que tinha uma possibilidade de compra desde que ele montou uma região rompida aqui de resistência, né? Vamos que vamos. Falei que estava entrando força no gatilho certo, ó. Certinho 61,8 que a gente marcou aqui da nossa ABC. Então, se ele está respeitando, meu irmão, é que tem contexto. Se está respeitando é porque existe contexto disso aqui que a gente marcou. Então vamos ver até onde é essa retração. Ela pode ser nos 50%, pode ser até 38,2%. Faltando aí 4 minutos para a gente encerrar a sala de hoje. Fica esse desenho aí, né? A gente tem aí esse desenho. MMP agora apontando 61,8 aqui, ó. Bem na nossa região de alvo. Pode ser mais um adendo aí que o movimento vai se concretizar. Fica o desenho aí para após o meio-dia, beleza? Só que ele precisa fechar. Você acha que ele vai dar continuidade na alta, Gurgel? Pode acontecer, mas ele precisa romper esse 61,8 aí, né? Ele tem que bater nessa zona aí, que ele está fazendo retração aí, e voltar a subir. Essa retração pode ser até essa região aí, do 38,2. Se ele bater aí, ele pode voltar a subir sim. Se ele bater e negar aí, ó. Faltando aí 2 minutos e 29, ele tem que começar a subir por aí. E tem uma outra coisa que está conflitando, é que se vocês vierem aqui na marcação que eu mandei para vocês, na live, nós temos aqui, ó, exatamente no nosso alvo, a POC da perna de alta. É só vocês olharem aí o arquivo que eu mandei para vocês, né, as marcações, ó, que existe uma POC da pernada de alta aí, ó, no 131.765, batendo certinho com 100% aqui dessa projeção que nós fizemos. Então ele pode muito bem chegar aqui. E a outra região que eu mandei para vocês, eu estou mandando um outro possível alvo aqui no 132.251, ó, e tá bem próximo também dessa projeção que a gente fez da perna ABC, quando 61,8, que é o último alvo, pegando lá no 132.307. Então pode acontecer, se ele renegar aí, o que vai ficar para tarde é isso aí. Beleza? Então depois vocês dão uma olhada. Se ele renegar essa região aqui, a tendência dele buscar aqui é muito grande. Se ele passar daqui, buscar aqui é muito grande. Lembrando que nós temos, ó,
uma região onde a gente pode ter muito vendedor aqui em cima, que eu mandei um order block para vocês. Tá bom? Bom, pessoal, então agora de volta para o futuro, né? De volta para o tempo presente aqui, para apresentar para vocês. Agora são 1h52, né? 13h52 aqui, e vocês puderam ver que toda aquela contextualização que a gente fez, o mercado pegou. Essa região aqui enquadrado é o que eu chamo de barreira dos 15, tá? Nós estamos deixando aqui, né? Isso aqui foi a barreira do rompimento de 15 minutos, que também poderia gerar uma boa projeção para alguns alvos interessantes, tá? E aqui, como eu disse, o ABC, né? O mercado veio aqui, fez uma grande perna de alta e eu projetei o dobro dela, ou seja, se eu parasse aqui, ó, com essa nossa marcação, e vocês vão perceber que os pontos onde ele faz realmente, né? Aqui, ó. A perna ABC nada mais é do que uma projeção de Fibonacci. Você pegar 100% do que foi uma pernada e transportar para 100% do que foi uma outra pernada de alta. Então pode ter alguns engasgos? Podem, e é por isso que serve a Fibo, para a gente entender que esses engasgos aconteceram aqui em regiões de retração, em 61,8, voltando aqui para até 38,2, depois pegando o embalo necessário para fechar completamente o alvo. A gente tinha projetado ele aqui um pouco com uma margem de segurança, certo? Uma margem de segurança um pouco maior do que a projeção totalmente da perna, né, que seria, como a gente chama de espelho, né, operação de espelho, né, porque às vezes ele pega um pouquinho abaixo, então eu prefiro confiar em Fibonacci do que confiar no espelho da projeção. Mas vocês reparam que assim que ele encontra o espelho da projeção, ó, tendência que ele teve foi voltar aqui para a região dos 78, aí ele negou o 78 e foi buscar o nosso alvo lá em 161,8, porém ele ficou um pouco antes, que eu já tinha um alvo também pré-configurado que eu mando para a nossa turma, está escrito lá, ó, possível alvo, tá? E ele também foi buscar. Ou seja, quando você está mapeado e aí você ainda tem os indicadores para te dar todo esse apoio, aí é que a coisa, galera, realmente funciona. São essas as instruções que a gente passa lá na nossa sala ao vivo e é ensinando a fazer todas essas marcações e todas essas análises técnicas e gráficas que a gente ensina na nossa mentoria. Então, aqui no primeiro comentário, eu vou deixar tanto o link lá, eu vou deixar apenas o link do gurgeltrader.com.br, onde vocês encontram todo o trabalho que a gente faz. Se você estiver interessado na mentoria, dependendo do mês que você está assistindo, todos os meses a gente abre turmas. E lá no nosso site gurgeltrader.com.br você vai ver em qual turma que está. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está fechando a turma de maio, tá? E aí basta clicar lá, entrar às vezes em contato comigo também pode valer a pena, tá? O meu e-mail está passando aí na tela, você pode mandar que a turma de maio até o dia 22 estão abertos. Depois a gente fecha o carrinho, está encerrada a sala de maio, a gente vai abrir a sala agora só no mês de junho e assim sucessivamente, beleza? É uma sala por mês, dura 30 dias e depois a gente junta num grupo aí e fica dando assistência para esses mentorados. E o método Megapontos também, o nosso link também você encontra lá no nosso site, tá? gurgeltrader.com.br, para você encontrar onde está o método Megapontos também. É assim a forma que a gente trabalha, com análise, não é achismo e não é só baseado em indicador. Nosso operacional ajuda? Demais, mas tem que ter análise também para que a gente erre muito menos e acerte muito mais. Perfeito, galera? Uma ótima Semana Santa para vocês. Fiquem todos com Deus, uma feliz Páscoa, né? Muita paz e saúde para todos e a gente se vê depois do feriado. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau, galera.